Bom dia a todos. Muito obrigada aos organizadores do evento pelo convite. É com muito gosto que aqui estou hoje. O mandato que recebi foi para falar das alterações geopolíticas no mundo pós-carbono. É evidente que sei que estou perante uma assistência que tecnicamente sabe muito mais do que eu sobre o mundo que está em transição para ser pós-carbono e, portanto, aquilo que eu vou oferecer nesta minha breve intervenção é, sobretudo, uma lente geopolítica que analisa as implicações desta transição que está a decorrer neste momento. É isso que tenho para vos oferecer. Mas vou começar mal, porque vou começar com dois lugares comuns. Mas vou começar por dois lugares comuns, já vão perceber porquê. E esses lugares comuns são os seguintes. Vou começar por apontar dois factos. O primeiro facto é o facto de que a ordem liberal internacional, que regeu a vida do mundo nos últimos, sensivelmente, 80 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e que depois se globalizou naquilo que são as suas estruturas e as suas regras no final da Guerra Fria, está a ser fortemente questionada, está a mudar e está a ser fortemente questionada. O segundo facto, que é um facto que também toda a gente conhece, é que nós estamos neste momento a assistir a uma transição sistémica de poder. Ou seja, se quisermos, olhando numa perspectiva, sobretudo, da distribuição do poder entre os principais protagonistas da vida internacional, aquilo que nós estamos a ver emergir na atualidade, de facto, é, de novo, um mundo que é essencialmente um mundo bipolar. E é um mundo bipolar caracterizado pelas dinâmicas, principalmente de competição, entre os Estados Unidos e entre a China. Porquê estes dois factos tão bem conhecidos? Porque, de facto, aquilo que é a minha tarefa principal é analisar a realidade. E a realidade é feita de factos. Eu não sou uma governante, não sou uma política, como a senhora Secretária de Estado que acabou de falar, não sou como quem está na assistência e quem vai falar aqui nos diferentes painéis, uma especialista na matéria, sou uma académica. E, portanto, faço aquilo que os académicos fazem, ou seja, que é analisar os factos, interpretá-los e perceber, de facto, quais são as suas implicações e as suas consequências. E, portanto, é isto que eu vou fazer nos próximos minutos. E começo precisamente por estes dois factos, porque estes dois factos são sinal mais do que evidente daquilo que é o elemento configurador da nossa época, também ele está a ser transformado. E o elemento configurador é a globalização. Eu sei que a globalização, o termo, o conceito de globalização é uma coisa que está profundamente banalizada, não é? Mas é interessante, eu faço uma experiência todos os anos aos meus alunos e peço para eles definirem o que é a globalização. E ficam um bocadinho baralhados, porque todos nós sabemos o que é a globalização, mas a sua definição, de facto, não é fácil. E não é fácil porquê? Precisamente por causa disto. Porque a globalização é um fenómeno da maior complexidade que tem impacto sobre todos os setores, todos os aspectos da vida internacional e que, de facto, configura precisamente esses aspectos e essas dinâmicas da vida internacional. E, portanto, no fundo, o que eu estou aqui a dizer é que nós estamos a assistir também àquilo que é uma transformação do tal elemento configurador da realidade internacional, que é a globalização. Importa dizer que esta transformação da globalização não é uma coisa assim tão recente quanto isso. Não é uma coisa apenas associada à pandemia, ao início da guerra na Ucrânia, à crise energética dos anos imediatamente a seguir, nem sequer, por exemplo, à intensificação das tensões e das dinâmicas conflituosas atualmente no Médio Oriente. A transformação da globalização, e sublinho, estou a dizer a transformação, não estou a falar do fim da globalização, estou a falar da transformação da globalização, já vem dando sinais muito evidentes desde pelo menos 2008. E, de facto, se olharem aqui para este gráfico, na verdade, o que nós podemos verificar é que a globalização, na sua matriz moderna, ou seja, na tal matriz que começa a ser desenvolvida a partir do final da Segunda Guerra Mundial e que é uma matriz essencialmente ocidental do ponto de vista cultural e estratégico e essencialmente
liberal do ponto de vista económico e também do ponto de vista dos costumes, atingiu o seu pico já imediatamente antes da crise financeira que, enfim, tem impacto sobretudo entre 2008 e 2011. Portanto, nós estamos aqui, no fundo, a confirmar neste momento sinais que já são sinais que já têm algum tempo. Não admira, por isso que muitos especialistas agora, mais do que falar de globalização, tenham o cuidado de falar em slowbalization, ou seja, uma desaceleração da globalização. Muitas coisas estão a mudar, que são sinal disso mesmo. Eu elenco aqui 4 coisas que estão longe de ser exaustivas, mas que são evidentes e inegáveis a todos aqueles que estão atentos à realidade internacional nos seus diferentes processos, não é? Mais políticos, mais económicos, mais financeiros, mais energéticos, mais técnicos, mais culturais, o que seja. O primeiro é o surgimento de novas barreiras ao comércio global, criadas a uma velocidade inaudita. É claro que isso acelerou e tornou-se sobretudo evidente com a pandemia, mas manteve-se, não é? Contra, aliás, muita da expectativa é que quando a pandemia acabar, muitos destes obstáculos vão desaparecer. Muitos não desapareceram, outros até apareceram entretanto. Depois, este aspecto que os governos perceberam que, se calhar, continuava a ser importante eles tomarem as suas decisões de maneira individual e autónoma. Ou seja, uma das características da vida internacional que tinha mudado muito, muito desde o final da Segunda Guerra Mundial e que se tinha acelerado com a Guerra Fria, que era esta convicção e esta constatação de que era bom para resolver desafios comuns tomar decisões coletivas, começou de facto a ser fortemente questionado. E por isso, na linguagem da ciência política, nós dizemos o unilateralismo voltou a emergir e está, de facto, a mitigar, a enfraquecer aquilo que é o multilateralismo. Nós também não podemos, então, ficar admirados de notar, de facto, como isso tem resultado num grande enfraquecimento das instituições de governação global. Estou a falar das instituições internacionais. É claro que há muitas instituições internacionais, é uma rede ampla e complexa. Há umas que têm mais capacidade, digamos assim, de governança mundial do que outras, mas, na verdade, aquilo que nós temos assistido é que, no geral, estas instituições, de facto, têm visto a sua atuação e a sua capacidade de decisão e de dar resposta aos desafios muito, muito enfraquecida. E depois, um aspecto absolutamente essencial, porque, de facto, é, digamos, parte da estrutura e determina os processos fundamentais da globalização, por um lado a ruptura e, por outro lado, a concentração e a dependência excessiva das cadeias de abastecimento global. O que é que mudou também, que foi muito importante do ponto de vista político? E, portanto, sublinho isto, a minha análise é uma análise essencialmente política. Mudou muitas coisas que as pessoas sabiam individualmente, nomeadamente nos setores, nas áreas onde trabalhavam, mas essa constatação não era assim tão geral. Mudou isto. Por causa destes acontecimentos todos que eu acabei de referir, das últimas 2 décadas, a opinião pública tornou-se muito mais consciente daquilo que são os riscos e os custos para lá dos benefícios. Claro, há imensos benefícios que a globalização nos trouxe, mas tornou-se a opinião pública, as opiniões públicas nacionais e a opinião pública internacional, muito mais consciente também, de facto, daquilo que são os riscos e os custos da própria globalização. Isto foi o que mudou. O que é que não mudou? O que não mudou, e por isso eu disse, eu estou a falar da transformação da globalização, não estou a falar do fim da globalização. O que não mudou é o eixo central, o coração, o elemento determinante da própria globalização. Ou seja, o que não mudou foi a interdependência. Nós vivemos num mundo, precisamente, marcado pela globalização, e que nós dizemos que é global porque se tornou, de modo muitíssimo acelerado, mais interdependente. Então, nós estamos a assistir a uma transformação da globalização, mas o seu elemento central mantém-se, a interdependência. E porquê é que a interdependência, de facto, é importante? Bom, a interdependência é importante neste sentido em que é o eixo central à volta da qual todas as dinâmicas da globalização se fazem,
Mas também por causa disto, até há relativamente pouco tempo, nós achávamos que a interdependência era uma coisa boa no sentido da estabilidade e da segurança da vida internacional. Porquê? Bem, faz sentido, não é? Se os atores internacionais, se os países, se os outros protagonistas da vida internacional são cada vez mais interdependentes, então parece que têm incentivos para cooperarem mais, para terem uma atividade mais cooperativa. Porquê? Porque, de facto, a característica da interdependência é esta, de uma dependência mútua. Na verdade, a realidade veio-nos mostrar que é verdade, que a interdependência de alguma maneira fomenta uma maior cooperação, fomenta que os atores internacionais procurem encontrar respostas comuns para problemas comuns. Mas, no entanto, a realidade internacional também nos mostrou que a interdependência pode ser recinto de uma competição e pode ser também arma dessa competição num contexto global. Como assim? É a pergunta que se faz. Porque a interdependência tem uma característica fundamental. Ela é assimétrica. Portanto, a distribuição das dependências mútuas não é simétrica. Há uns que são menos dependentes, há outros que são mais dependentes. Esta assimetria, esta folga nesta distribuição desigual da interdependência, cria fontes de poder. Ou seja, quem é menos interdependente num determinado setor é evidente que rapidamente percebe que pode aproveitar essa sua menor dependência para ganhar pontos, para ganhar poder, relativamente a outras áreas onde é mais dependente, ou para ganhar pontos sobre aqueles, de facto, que são mais dependentes de si. E, portanto, nós temos esta constatação, de facto, de que a interdependência é também uma arma. Ela é também uma arma. E por isso nós falamos tanto, na atualidade, do uso, da instrumentalização da interdependência como uma arma. Isso, aliado a esta característica que eu há bocadinho vos disse, que estamos perante a confirmação de uma distribuição bipolar do poder, faz com que nós estejamos num novo contexto de Guerra Fria. Em certa medida, sim, podemos dizer que vivemos uma Guerra Fria. Mas é uma Guerra Fria, e cuidado com isto, há muitas confusões, completamente diferente da Guerra Fria clássica que nós vivemos entre 1947 e 1991. E porquê? Precisamente por causa da globalização. Porque a Guerra Fria clássica era uma Guerra Fria que assentava num jogo de competição entre dois sistemas que eram muito, muito autónomos. O sistema soviético, o sistema ocidental eram profundamente autónomos. Eram tão autónomos que bastou, aliás, criar um mundo físico ou falar de uma cortina de ferro para materializar, de facto, essa noção de que estes dois sistemas, de facto, eram autónomos entre si. Portanto, os jogadores jogavam jogos em tabuleiros que eram muito diferentes. Nomeadamente, procuravam confrontar-se, não nos seus respectivos tabuleiros, mas naquilo que eram os tabuleiros, digamos assim, periféricos. E por isso nós vimos durante a Guerra Fria que os grandes confrontos que se verificaram nunca foram os confrontos entre as principais potências, mas foram sempre confrontos nas periferias. A globalização não tem periferias e esta é a diferença na atualidade. Ou seja, só há um jogo, só há um recinto de jogos. Isto significa o quê? Significa que é óbvio que a competição entre estes dois se tem de fazer necessariamente dentro desse recinto e com as armas, com os instrumentos que são partilhados para ambos. Isto então significa o quê? Significa que a globalização está de algum modo capturado por esta competição que é uma competição global. Portanto, nós não estamos a falar do fim da globalização, o que nós estamos a falar é de uma transformação da globalização como elemento definidor do nosso tempo, sobretudo com estas duas características, com estes dois sentidos, que de certo modo até são complementares. Por um lado, ela transformou-se numa globalização muito mais cautelosa. Por outro lado, é uma globalização que está a ser instrumentalizada, weaponizada pelos principais jogadores e já agora por outros jogadores, nós já vamos falar daqui a pouco, que tendo um lugar ligeiramente abaixo, não é? Na lógica da distribuição do poder, na lógica da hierarquia internacional, também conseguem instrumentalizar a própria globalização. Esta era a introdução que eu tinha que fazer necessariamente para olhar agora para aquilo que é, de facto, o setor da energia. Mas ainda queria fazer aqui uma chamada de atenção muito importante.
Pediram para falar numa perspectiva geopolítica, essa é a minha área de especialidade. O que é que importa dizer sobre a perspectiva geopolítica? A perspectiva geopolítica é sempre uma perspectiva situada, sempre. A geopolítica nunca traz consigo um olhar neutro sobre as coisas. Ele é impossível. E porquê? Bem, como diz a própria designação, geopolítica. É sempre uma política que parte de uma posição de alguém, de um governante, de um decisor, de um empresário, de alguém que está num certo ponto geográfico. E, portanto, a maneira como ele olha o jogo, interpreta o jogo e vê os outros jogadores depende sempre do ponto do qual ele parte, não é? Portanto, o olhar geopolítico e o entendimento das consequências de uma análise geopolítica importa para, de facto, compreender que traz toda essa bagagem, enfim, de todos os pontos de vista, inclusive da cultura estratégica, da cultura política, para, de facto, compreender aquilo que é a decisão de cada ator no sistema internacional. Porquê é que eu quis chamar a atenção para este axioma, que é um axioma fundamental? Porque isto é absolutamente fundamental quando nós procuramos entender, e a Europa? Julgo que maioritariamente a audiência que está aqui hoje é feita de europeus, não é? Estamos num país europeu e, portanto, interessa-nos também perceber na dinâmica desta geopolítica mundial que está em transformação e a Europa. Ora bem, sobre a Europa vou muito rapidamente dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é, a ironia da coisa é que a Europa, nas últimas largas décadas, achava que tinha resolvido o problema da geopolítica. Ou seja, que tinha conseguido, consequência do processo de integração europeia, entrar num período, digamos assim, histórico pós-poder. Que a geopolítica, que o poder, que a questão da força, era uma coisa que já não era determinante, não é? Tínhamos arranjado, no fundo, a receita para viver num mundo de paz, num mundo de cooperação e num mundo que se podia dar ao luxo de se preocupar essencialmente com os aspectos mais técnicos e do bem-estar da vida dos seus cidadãos. E, portanto, a Europa não acredita verdadeiramente no poder. Quando a Europa se vê nos últimos anos confrontada com estes acontecimentos todos, de repente a Europa percebe uma coisa, que independentemente de acreditar que o mundo pós-poder, o mundo pós-geopolítica é melhor do que o mundo da política, que o mundo histórico, que o mundo de sempre, o resto do mundo não acredita nisso. E, portanto, a geopolítica, a política do poder, o power politics, como nós dizemos, continua de facto a existir. Porquê é que isto é importante? Porque não é só esta convicção, é que isto criou uma mentalidade na Europa nas últimas largas décadas, e que é esta mentalidade de que, de facto, a Europa foi abandonando uma cultura geopolítica, uma cultura estratégica no seu sentido mais clássico possível. E, de repente, vendo-se neste jogo em transformação, a Europa teve muita dificuldade em saber como responder. Além disso, e agora é um aspecto, digamos assim, mais material, mais concreto, não sendo já o palco estratégico da política internacional, a Europa não é já o palco estratégico da política internacional. Aliás, por definição, a globalização não tem um palco estratégico de política internacional. Tem algumas zonas que são mais importantes, a Ásia-Pacífico. Também é verdade que uma boa parte da geopolítica mundial se está a desterritorializar, a digitalizar, e, portanto, já não existem verdadeiramente palcos estratégicos. A Europa já não é, como foi, por exemplo, durante a Guerra Fria Clássica. Mas é verdade que a Europa é um importante recinto da competição global. E como é que nós sabemos isso? Por causa da guerra da Ucrânia. Sabemos isso também porque tudo o que está a acontecer no Médio Oriente e no Grande Médio Oriente tem consequências, obviamente, na região, mas depois imediatamente a seguir sobre a própria Europa, antes do resto do mundo. E, sobretudo, a Europa é também um recinto de competição da rivalidade sino-americana. Basta falar de... bom, não vou dizer, podia dizer aqui uma série de soundbites, guerra dos chips, etc, mas toda a gente sabe do que eu estou a falar e sabe, sobretudo, que a Europa, de facto, é uma zona onde esta competição entre a China e os Estados Unidos se faz sentir de maneira muitíssimo evidente. E, portanto, qual é o desafio que se lança à Europa? O desafio que se lança à Europa é, tendo em conta estes constrangimentos todos, que são o que são, não são bons nem maus, são o que são, tem a ver com a evolução do próprio continente. O grande desafio que se coloca é: a Europa vai apenas deixar-se ser um recinto de competição, ou a Europa,
Porque reparem, pela primeira vez há muitos séculos na história, a Europa já não é um grande polo de poder. Já não está entre os dois principais polos de poder, não é? E isto para a Europa é uma coisa também, de facto, que obriga a um grande recentramento, sobretudo do ponto de vista estratégico. A outra questão é, ou não quer ser apenas um recinto, porque recinto é necessariamente, quer ser também um grande jogador. Em 2019, quando foi eleita a Comissão, que ainda está em funções, da União Europeia, a própria Comissão, de alguma maneira, aceitou este desafio e intitulou-se a si própria uma Comissão Geopolítica. Nós tivemos agora eleições para o Parlamento Europeu, sabemos que no final deste ano vamos ter uma nova Comissão, discute-se, aliás, quem é que podem ser os elementos, enfim, eventualmente até quem é que vai estar na presidência da nova Comissão. Vamos ver o que é que esta nova Comissão diz, como é que ela se vê a si própria, como é que ela vê o mundo e, de facto, continua a aceitar o jogo, que é o jogo geopolítico. Portanto, a atual a atual Comissão, de facto, aceitou ir a jogo, independentemente, de facto, de todas as dificuldades com que foi confrontada. É óbvio que no setor energético a Europa sentiu de maneira muito aguda estes desafios todos. Aliás, não só sentiu de maneira muito aguda estes desafios todos, como, podendo inverter a minha análise, dizer que no setor da energia, de facto, não têm faltado nos últimos anos oportunidades ao velho continente para demonstrar se quer, isto é, se tem vontade, e se pode, isto é, se tem capacidade, de facto, para entrar de novo como um grande jogador neste jogo geopolítico. Até agora, os sinais que nós temos são positivos, são nesse sentido. Vamos ver o que é que os próximos anos nos reserva. Mas o que me trouxe aqui, e o que me pediram, foi de facto para eu falar do mundo pós-carbono. Vamos lá ver, nós não estamos ainda num mundo verdadeiramente pós-carbono, não é? Tal como eu disse que a globalização está em transição, os senhores sabem isto muito melhor do que eu, nós estamos de facto numa fase de transição entre dois sistemas, não é? Um sistema ainda muito assente naquilo que são os combustíveis fósseis, claro, e um sistema que procura mais recursos energéticos da energia limpa ou energia renováveis. A Europa, em particular, sentiu de maneira muito aguda a crise energética de 2022 e 2023. Viram-se diretamente confrontados, os europeus, por causa do início da guerra na Ucrânia, de facto, de resolverem a sua dependência energética da Rússia e, por isso, redobraram os seus esforços para criar um sistema energético alternativo, mais eficiente, mais barato, mais limpo e, sobretudo, que fosse mais seguro. Este não é um problema da Europa, é um problema do mundo. Os efeitos da crise energética de 2022-2023, por efeitos da própria globalização, imediatamente contagiaram o resto do mercado global, não é? E, portanto, faz sentir também no resto do mundo. E isso explica, de facto, a razão pela qual há uma viragem clara para a questão da energia limpa, para a questão das energias renováveis, como uma via para a resiliência, para a independência energética e para o controle soberano dos recursos energéticos. E vejam como eu estou a falar de energia, mas ao mesmo tempo já estou a passar sempre com estas questões, com a maneira como eu estou a olhar para isto, para as questões que são questões eminentemente geopolíticas. O que é que me interessa dizer, antes de passar este slide, desculpem, o que é que me interessa dizer sobre este gráfico aqui apresentado. Eu não vou dar dados, a senhora Secretária de Estado obviamente acabou de referir estes dados, são dados que também conhecem muito melhor do que eu, só dizer 2 ou 3 aspectos importantes destes gráficos, um dos quais é, do ponto de vista da energia fóssil, nós ainda nem sequer assistimos, digamos, ao pico da produção e do uso das energias fósseis. Esse pico deve ser atingido aí por volta de 2030, indicam todas as projeções. Mas aquilo que nós estamos já a assistir, de facto, é uma aceleração, de facto, do desenvolvimento da energia limpa e, sobretudo, das energias renováveis e portanto, as projeções indicam claramente essa tendência, e que essa é uma tendência que parece vir a estar já bastante consolidada em meados deste século. O que é que importa dizer sobre isto, sobre estas projeções? Eu acho que a pergunta que importa e que se impõe fazer aqui é: será mesmo assim? Estas projeções, de facto, vão tornar-se realidade? Há 2 aspectos que eu gostava de sublinhar a modo de resposta a esta pergunta. Será mesmo assim? O primeiro é que as estimativas são isso mesmo. E os senhores sabem isso, não é? As estimativas são isso mesmo, ou seja, são planos estimados.
A realidade e os seus acontecimentos são outra coisa. É muito citado no domínio aqui da política internacional e da geopolítica esta resposta que o primeiro-ministro britânico, o Sr. Harold Macmillan, no final da década de 50 deu a uma pergunta de um jornalista, quando o jornalista lhe perguntou: Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o preocupa relativamente aos planos que o senhor estabeleceu do governo britânico para os próximos anos? E a resposta dele foi esta resposta: o que me preocupa, meu amigo, my boy, are events. Events, ou seja, são os acontecimentos. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, na verdade, nós temos projeções, na verdade, nós temos perspectiva, na verdade, nós temos planos. A Europa e a perspectiva e os planos europeus são feitos de uma grande hiperracionalidade. É assim, é essa a cultura que também nós criámos nas últimas décadas, mas a verdade é que nós não sabemos o que é que vai acontecer, entretanto, nomeadamente até 2050, e, portanto, muita coisa pode acontecer. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é, sobretudo, preciso, do ponto de vista empresarial também, ter muita atenção àquilo que é a evolução das circunstâncias. O segundo aspecto é que, ao contrário de que uma certa narrativa predominante nos mídias nos fez crer nos últimos anos, esta transição que está a acontecer de um sistema de energia fóssil para um sistema de energia limpa ou renovável não foi tanto produto de uma reflexão resultante de uma obrigação moral, de um dever, ou seja, de uma escolha gratuita para com o planeta e para com as gerações vindouras, tendo em vista as consequências das alterações climáticas, mas, pelo contrário, o verdadeiro catalisador desta transição, para lá daquilo que é a narrativa política, foi a necessidade e foi o medo. Ou seja, foi a geopolítica. Portanto, porquê é que esta transição se acelerou? Por causa da geopolítica. Foi isto. Não é? Para lá das narrativas políticas dos nossos governantes, para lá daquilo que é transmitido na escola aos nossos filhos, para lá daquilo que é dito nas notícias todos os dias, essencialmente a razão pela qual a transição se está a fazer e se acelerou nos últimos anos foi porque os países e os governantes não encontraram alternativa e se encontram numa situação deste jogo complexo que têm mesmo que fazer isto. E eu acho que isto é muito importante também para a nossa reflexão, de facto, sobre o futuro. E, nomeadamente, isso é-nos demonstrado por estas novas tendências. Quer dizer, não vou demorar aqui também muito sobre isto, também, sabem, esta assistência sabe muito mais sobre isto do que eu, mas começo por dizer isto, quer dizer, quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, em plena crise energética, diz que precisamos de fazer o decoupling entre as nossas fontes de prosperidade e as nossas fontes de segurança, de alguma maneira ele está a mostrar exatamente isto, não é? É mostrar que o medo, a necessidade, é o elemento aqui catalisador, de facto, para esta transformação. E, portanto, nós estamos a assistir, de facto, a uma mudança daquilo que é, de facto, também o slogan e a posição com que os protagonistas se põem, de facto, na própria transição associada à lógica da globalização. E que é, se o mantra até 2011, 2015, 2014, quando foi a invasão da Crimeia, ou depois de 2022, com o início da guerra da Ucrânia, se o mantra da globalização era o mantra da redução dos custos, agora o mantra mudou e passou a ser, sobretudo, a redução dos riscos. E a redução dos riscos, e os senhores que têm que fazer contas todos os dias, com certeza confirmam isso, a redução dos riscos entra claramente com um papel fundamental, de facto, na equação da ponderação daquilo que são, de facto, os investimentos que estão a ser feitos. Além disso, coisas muito rápidas, as dinâmicas de facto, são dinâmicas que procuram autonomia, que procuram resiliência, que procuram políticas de renacionalização. A senhora Secretária de Estado também falou, por exemplo, das políticas de reindustrialização, tendo em vista o quê? Tendo em vista, de facto, isto mesmo, não é? Reduzir os custos, manter a globalização com outras características, nomeadamente isto nota-se muito no setor energético. O que é que também importante nestas novas dinâmicas que nós estamos a ver aparecer e que tem a ver com esta transformação que está a ser operada? A questão do regionalismo. Também pela natureza, obviamente, das fontes da energia renovável, há claro que há uma inclinação muito mais para dinâmicas políticas que sejam mais locais ou então mais regionais. Portanto, nós também estamos a assistir aqui, por causa da cautela, por causa das lógicas da weaponização da globalização, a uma emergência
de um segundo plano de atores com grande protagonismo para além, digamos assim, dos grandes atores bipolares, e que é, digamos, a introdução de um elemento, de facto, de um forte regionalismo, ou do protagonismo de grandes potências regionais como atores que querem ter uma palavra muito forte também no setor energético, de facto, neste contexto da geopolítica. Estou a falar de atores como seja a Rússia, que apesar de, obviamente, estar numa rota de declínio, quer ser ainda um grande protagonista, a razão direta pela qual começou a guerra na Ucrânia, claro, mas também, obviamente, um Irão, uma Índia, a Indonésia, a África do Sul, um Brasil, etc, etc. O que é que acontece? Muitos destes protagonistas são protagonistas que, de facto, do ponto de vista da cultura e da visão política, da cultura política, não partilham, de facto, aquilo que são as regras da tal ordem internacional liberal e, portanto, estão a questionar muito aquilo que são as regras que, de alguma maneira, podiam ajudar e podiam moderar a esta transição. Não vou insistir muito mais em aspectos, sobretudo técnicos, da transformação da geopolítica sobre o setor energético, na medida em que sei que sabem muito mais do que eu, mas queria destacar pelo menos 3 questões que estão associadas com as fragilidades geopolíticas da transição que nós estamos a observar entre estes 2 sistemas. Vou só destacar 3. E porquê estas 3? Porque estas 3 são aquelas que são eminentemente políticas. A primeira, toda a gente conhece, mas nunca é de menos sublinhar, não é? Nós estamos, de facto, neste momento de transição, ainda perante uma necessidade muito evidente de atenuar novas vulnerabilidades energéticas que estão a surgir e que têm implicações geopolíticas evidentes. O gráfico que trago aqui demonstra muito bem isso. Por exemplo, a China, em particular, tem uma presença muito forte. Olhem para a mancha vermelha de cada um dos pequenos gráficos. A China tem uma enorme cota de capacidade de fabrico global de painéis solares fotovoltaicos e baterias, 75%, sabem isso, bem como uma posição muito forte na refinação e transformação de minerais críticos. É claro que no último ano foram anunciados algumas medidas, nomeadamente nos Estados Unidos, com a lei da redução da inflação, que procura criar alternativas a esta concentração, não é? E a este controle e a estas vulnerabilidades da presença da China nestas cadeias. Mas ainda não é suficiente. E mesmo quando essas vulnerabilidades começarem a ser seriamente e globalmente resolvidas, nós vamos ver que elas não vão desaparecer completamente. Portanto, isto para dizer o quê? Mesmo no novo sistema energético, continuam a existir, obviamente, vulnerabilidades geopolíticas. Um segundo aspecto muito importante, também que sabem isto muito bem, muito melhor do que eu, é notar que há um investimento desproporcionadamente baixo em energia limpa e energia renovável nos países emergentes, com a óbvia exceção da China, e nos países em desenvolvimento também, com exceção, sobretudo, em alguns setores da Índia, nomeadamente no setor solar. Porquê é que isto é importante? Porquê é que é importante sublinhar este aspecto? Porque estes números que nos são aqui indicados, de facto, têm uma relevância política extrema. Atualmente, os países que representam quase 2/3 da população mundial, 2/3 da população mundial, são responsáveis por apenas cerca de 15 a 20% do investimento global em energia limpa. Em consequência, portanto, 2/3 da população mundial e os seus governantes vão continuar à mercê de grandes dependências e, portanto, de uma potencial instrumentalização geopolítica. Isto é, 2/3 da população mundial, evidentemente com consequências políticas evidentes. Um terceiro aspecto, já a olhar mais para dentro dos países, é a necessidade de se assegurarem, a Sra. Secretária de Estado, eu notei, também falou disto, transições centradas nas pessoas, a expressão que ela usou, centrada nos cidadãos, centrada nas pessoas, ou seja, as políticas de transição e as medidas de transição energética, de facto, têm que envolver abordagens inclusíveis para garantir, de facto, que os benefícios da transição se façam sentir amplamente em todas as sociedades e, sobretudo, explicando que, podendo ter custos, estes custos devem ter o entendimento de aceitabilidade social e aceitabilidade política, porque senão o que é que acontece? O que acontece é que nós vamos continuar a ver o reforço de movimentos de polarização política, de populismos extremos, não é? Que nós temos assistido nos últimos anos, e que, de modo inequívoco, têm resultado, de facto, de processos de mudança,
associados à transformação da globalização, que têm sido cada vez mais desordenados e até de ruptura. Ora, os grupos mais vulneráveis das sociedades não podem ser deixados para trás. Estão a ver, estes aspectos que não são técnicos e que são políticos são absolutamente essenciais para esta transição correr bem. Portanto, ficam só aqui estes elementos. Isto leva-nos a uma das minhas últimas questões, que é a questão da segurança energética. Não vou demorar também aqui muito tempo. Queria só dizer que, quer dizer, o olhar sobre a segurança energética tradicional e que marcou o século XX é um olhar muitíssimo simplificado e muito mais, digamos assim, unidimensional. Durante uma boa parte do século XX ele esteve sempre associada ao controle das fontes energéticas, não é? Portanto, da energia fóssil, e que isso foi sobretudo feito através de um grande investimento nas relações diplomáticas e nas relações comerciais com os poucos países produtores destas energias fósseis. Com o choque petrolífero, na década de 70, evidentemente, essa política de segurança energética mostrou muitíssimos limites e, portanto, começou a haver uma maior preocupação, por exemplo, com uma maior diversificação, uma maior flexibilidade, encontrar fontes de fornecimento alternativas, etc, etc. Ok, há já aí, de facto, uma evolução, mas o olhar continua a ser um olhar bastante simplificado e que é um olhar que, inequivocamente, não é capaz de responder aquilo que são os desafios, alguns dos quais eu acabei de enunciar agora, que, de facto, caracterizam os desafios de segurança energética da atualidade. E então, isto para dizer o quê? Que nós precisamos, de facto, de um novo olhar sobre a segurança energética e é um olhar que seja essencialmente multidimensional. Como veem aqui vários aspectos, não é? Não é só a questão do acesso à tecnologia, não é só a questão, de facto, de redes mais eficientes, não é só a questão da interconectividade das redes, é também a questão da cibersegurança, é a questão da segurança humana, é também ter em conta os efeitos das alterações climáticas sobre as próprias estruturas, infraestruturas das energias renováveis, etc, etc. E, portanto, de facto, tem que se introduzir aqui uma maior complexidade na maneira, de facto, como se pensa esta questão da energia, da segurança energética. Concluo aqui, e a conclusão é para dizer, é evidente que isto é um cabaz de desafios que são imensos, também foi dito já no início desta conferência, não é? Isto não é fácil, de qualquer maneira, este é o desafio que nos é dado. Não é? E, em particular, à Europa, este é o desafio que nos é dado. Também gostava de fazer uma nota, é evidente que o contexto macroeconómico da atualidade também não é o mais favorável. Eu direi que, do ponto de vista político, a mensagem que os políticos têm que dar às sociedades em geral é esta. É evidente que os investimentos em energia limpa e, em particular, em energia renovável, são investimentos muito mais elevados, mas que o retorno depois é um retorno muito maior e, de facto, de muito mais sustentável e de muito mais duração e, portanto, a comunicação política aqui também é um aspecto fundamental. Concluo dizendo qual o futuro? Bem, o futuro, nós já sabemos, vai ser determinado pelos acontecimentos, não é pelos planos que nós fazemos, é pelos acontecimentos. É um futuro que vai continuar a estar marcado pela volatilidade e pela fragmentação, pelo tal contexto macroeconómico difícil. Agora, eu gostaria de acabar com a nota de otimismo possível, porque, quer dizer, vindo da geopolítica, também não quero parecer aqui uma pessoa extremamente pessimista, negativa, que carrega o peso do mundo nas costas. Não é verdade, não é? Quer dizer, há sempre possibilidade das coisas correrem bem. E então, qual é a nota de otimismo possível? É dizer isto, que apesar de tudo, há um aspecto que torna as energias renováveis superiores aos combustíveis fósseis do ponto de vista geopolítico. E o facto é, quer dizer, as energias renováveis exploram fluxos de energia abundantes e acessíveis. Energia solar, energia eólica, energia hídrica, energia geotérmica, etc, etc. Que não podem ser nunca inteiramente capturados para fins geopolíticos. Como disse o antigo presidente dos Estados Unidos na década de 70, ou seja, na ressaca do choque petrolífero, e cito o presidente Jimmy Carter, ninguém pode embargar o sol ou interromper-nos o seu fornecimento. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho.